Olá, sejam bem-vindos à nossa charla usando IA no dia a dia, no dia a dia. E hoje vamos ver se a IA nos pode ajudar a criar uma carteira de investimentos. E para isso, temos um convidado muito especial, que é o professor Acílio Marinello, referência em educação financeira, finanças pessoais, costuma ser convidado a comentar em jornais muito importantes e é uma referência também em gestão de projetos. Bem-vindo, Acílio. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Uma iniciativa muito interessante e eu espero que a nossa audiência curta e participe conosco. Excelente. Este vídeo fica gravado e divulgado nas diferentes redes sociais, então vai comentar e enviar suas perguntas, que estamos sempre à disposição. Muito bem, será que a IA nos ajuda a construir uma carteira? Até que ponto a IA nos ajuda? E até que ponto a gente precisa de profissionais? É o que vamos a descobrir hoje. Professor, qual que é o primeiro passo para construir uma carteira de investimentos? Excelente pergunta, Luiz. Quando a gente começa a investir, o primeiro passo é nós descobrirmos qual que é o nosso perfil de investidor. Geralmente, os bancos, as corretoras classificam em 3 perfis. Um perfil mais conservador, um moderado e um mais agressivo. E por que é importante conhecer o perfil? Porque os tipos de ativos financeiros disponíveis para o investidor, eles são mais apropriados de acordo com cada perfil. Eu acho que nesse ponto a gente já pode aí começar a ver como que a IA pode nos ajudar a descobrir qual que é o nosso perfil de investidor. Perfeito. Então vamos usar a inteligência artificial para nos ajudar a descobrir qual que é o nosso perfil. Eu vou usar Copilot para efeitos educativos, ilustrativos, porém, nós podemos usar qualquer outra ferramenta, um ChatGPT, um Gemini, o que vocês preferirem. Muito bem. Deixa eu acomodar aqui o meu Copilot. Então, vou pedir para o Copilot, por favor, me ajudar a descobrir meu perfil e para isso vou sugerir. Caro Copilot, é bom ser gentil, né? Por favor, faça um quiz de 5 perguntas para identificar meu perfil de investidor. Vamos ver a resposta. Muito bem, primeira pergunta. Qual é o seu objetivo principal ao investir? Excelente. Esse formato que o Copilot já ofereceu é muito parecido com o que a gente encontra quando a gente começa a investir. Lembrando que esse é um passo obrigatório, então é um passo exigido pelo Banco Central, os bancos e as corretoras precisam fazer para que você possa investir em ações, em CDBs e outros ativos financeiros. Então, a primeira pergunta ele já vai avaliar qual que é o seu propósito, o que você está buscando com esse investimento, né? Então, pode ser construir um patrimônio, pensando em longo prazo, pode ser conseguir algum ganho rápido em curto prazo. Então, isso já vai direcionar quais tipos de ativo que são mais adequados ao seu perfil. No meu caso, quero ter um equilíbrio entre segurança e rentabilidade. É muito interessante, Acílio, de que é um pré-requisito do Banco Central, né? Porque eu acho que a gente não tem essa consciência. Esse passo aí não dá para pular. Exatamente. Segunda pergunta. Como você reage a oscilações do mercado financeiro? Fico preocupado, entendo que faz parte, prefiro evitar grandes quedas ou vejo oportunidade? Esse já vai medir um pouco mais de detalhes qual que é o seu apetite ao risco. Quando diz de oscilações, é a volatilidade. O mercado, quem acompanha as notícias, pode ver nos jornais, a bolsa subiu, a bolsa caiu, o dólar subiu, o dólar caiu, isso são as oscilações.
E como alguns ativos estão vinculados a índices que são altamente voláteis, por exemplo, criptomoedas é um ativo financeiro que tem um grau de volatilidade relevante. Então, aqui já vai começar também a explorar um pouco, em situações de perda, como que você reage? Com conservadorismo ou com mais agressividade? Já que caiu, vou comprar mais. No momento de alta, você fica eufórico e já vende para realizar aquele ganho ou você aposta e vai continuar subindo? Então, nessa pergunta, ele quer medir exatamente qual é o seu apetite ao risco. No meu caso, eu sou mais conservador, eu não tenho conhecimento para sair especulando, comprando mais. Vejamos a terceira pergunta. Qual é o horizonte do investimento? Menos de um ano, 1 a 5? Eu acho que eu vou até 5. Essa também é uma pergunta muito importante, porque isso interfere, né? O período em que você mantém seu dinheiro investido, ele reflete diretamente na rentabilidade. Então, vou dar um exemplo aqui que a gente pode explorar mais para frente. Você vai comprar um título do Tesouro, por exemplo. Os títulos do Tesouro Nacional, geralmente são títulos de longo prazo, 10, 15, 20 anos. Então, você não precisa necessariamente esperar os 20 anos para poder receber esse dinheiro investido. Você até pode vender ele antes. Mas quando você faz isso, você vende ele mais barato do que o que ele vale de verdade, o chamado de deságio. Então, é um exemplo que, quanto o título do Tesouro Nacional, por exemplo, quanto maior o tempo de investimento, maior é a tendência que melhora a rentabilidade desse produto. Então, aqui ele quer entender também qual que é alinhado, né, com o seu propósito, a primeira pergunta, o tempo que você está disposto a deixar esse dinheiro, entre aspas, parado, né, investido, trabalhando, gerando juros. Também dá uma ideia de estabilidade, né? Certamente, também. E relacionado com isso, qual porcentagem do seu patrimônio você estaria disposto a investir em ativos de risco? Acho que máximo 30%. Aqui ele enfatizou, né, ativos de risco e colocou entre parênteses ações, criptomoedas. Acho que aqui ele está orientando que são ativos que têm maior risco, né, maior volatilidade, em que a chance de você ganhar é muito alta, mas de você perder também é muito alta. Então, aqui também ele já está refinando qual que é o seu apetite ao risco. Então, de cada R$100, quanto você está disposto a investir e perder desse pedaço de R$100? É mais ou menos essa ideia que ele está explorando aqui. Sem sair prejudicando, ou sem se sentir. Qual dessas frases melhor representa a sua relação com o investimento? Prefiro dormir tranquilo, sabendo que meu dinheiro está seguro. Gosto de meu dinheiro crescer, mas com cautela. Não estou disposto a correr riscos para alcançar grandes recordes. De novo, eu fico na vida. Essa pergunta é diretamente relacionada ao apetite ao risco, né? Então, quando a gente pega, aqui posso até fazer uma tabulação que está bem claro, a primeira pergunta refere a um perfil mais conservador. Então, geralmente são pessoas que buscam a segurança em detrimento da rentabilidade, preferem ganhar pouco, mas ganhar sempre, né, e ter o menor possível de perda. A opção B já é um perfil mais moderado, que está aberto, sim, a ganhar um pouco mais, a correr um pouco de risco, mas ainda assim quer preservar parte deste patrimônio sem risco. E o terceiro já é o perfil arrojado, que ele está disposto a correr grandes riscos para obter grandes retornos, mas também está disposto, caso não dê certo, de perder, também ter grandes perdas. Então, aí é exatamente o perfil que a gente chama de arrojado. Arrojado. Muito bem, então vamos ver qual é o diagnóstico. Seu perfil de investidor é moderado. Importante que este teste e este primeiro passo que recomenda o professor toma consciência, né? Você toma consciência qual é o seu objetivo, qual é o seu perfil. E um ponto importante para começar, né? Exato. Exemplos de investimento adequados: fundo multimercado, fundos imobiliários, ações, tesouro, IPCA, pré-fixado e ETFs. Se quiser, posso te ajudar a montar uma carteira de investimentos com... Sim, por favor.
Olha, eu ia perguntar, mas já veio a pergunta pronta aqui. Monte na carteira moderada para mim. Perfil moderado, Brasil 2025. Contexto importante. Objetivo da carteira: segurança e rentabilidade com exposição controlada ao risco e foco na diversificação. Vamos ver. Renda fixa, 40%, Tesouro IPCA, CDBs. Fundos multimercado, 20%. Ações, 30%. Já recomendo aqui Itaú, Vale, WEG, Cirela. Fundos imobiliários, 10%. E já sugeriu quais ativos investir, né? Quais papéis. Aí é um ponto interessante. Primeiro, né, olhando até os tipos de ativos que apareceram quando houve a definição do seu perfil. Quando a gente olha, pode até subir um pouquinho, Luiz, por favor, quando saiu a definição do perfil, quais os ativos que ele sugeriu, um pouco mais acima ainda, antes dessa última pergunta. Pode estar aqui, né? Está aqui. Pode usar esse quadro, perdão. Então, por exemplo, o perfil moderado, o que ele busca? Como eu mencionei, ele busca, sim, está aberto a ter mais ganhos, mas quer manter parte do seu patrimônio com mais segurança. E esse perfil ele mostra exatamente esse balanceamento aqui, comprova isso, 40% do patrimônio em renda fixa, né, que é um tipo, uma classe de ativos que gera uma rentabilidade menor, mas tem um grau de perda muito pequeno. Fundos multimercado, o que são fundos multimercado? São fundos de investimento em que você pode adquirir diferentes ativos financeiros. Você pode ter um único fundo, por exemplo, um CDB, e também parte em ações. Por isso que é multimercado. Você está tanto em renda fixa como renda variável. Ali, aqui, já começa a outra parcela do perfil moderado, que é estar aberto a obter ganhos um pouco maiores. Ações, a mesma coisa. Aqui até achei interessante que ele trouxe um percentual de ações até interessante, 30%, e por fim, fundos imobiliários, que é um ativo financeiro em que você, direto ou indiretamente, aplica em fundos que têm a propriedade de imóveis, e a rentabilidade desses fundos vem do pagamento de aluguel pelo uso desses imóveis, que é distribuída, o lucro dessa operação é distribuído entre os cotistas, né, entre os participantes do fundo, e por ser isento de imposto de renda ainda, é um ativo muito interessante para compor uma carteira moderada que traz uma rentabilidade interessante. Então, eu achei muito interessante essa distribuição, talvez ali um peso um pouquinho maior em ações, mas ainda assim, quando a gente olha o mix de ações, que também é interessante a gente olhar os exemplos, ele traz exemplos de empresas que historicamente têm apresentado grande crescimento, Smart Fit é um exemplo, e que tem um histórico de lucros e pagamentos de bons dividendos. Itaú é uma empresa do setor financeiro que ao longo do tempo vai ter tido lucros muito interessantes, pagos dividendos bastante robustos. A Vale, que atua no setor de mineração, que é uma commodity, está muito sujeita às variações internacionais de mercado, mas ainda assim uma empresa sólida que tem apresentado resultados consistentes há muitos anos. O grupo Redditor, que atua no segmento da saúde, tem expandido em todo o Brasil também, melhorado seus resultados, ou seja, ele também está apresentando uma renda variável em ações, mas em papéis que têm o prognóstico de trazer resultados positivos. Também não deixa de ser uma carteira tão agressiva assim. Muito interessante. Então, vamos pedir para construir agora uma carteira então, com um dinheirinho que tenho aí guardado embaixo do colchão. Ótimo. Por favor, sugira uma carteira com um... Como que foi para ele? Com... Vou colocar R$10.000.
número redondinho para facilitar. E vamos ver o que ele sugere. Ele vai nos dar a distribuição. Renda fixa, R$4.000. Fundos multimercados, 2.000. Ações, 3.000. Fundos imobiliários, 1.000. Basicamente, estou arriscando 4.000, né? 40%. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Acho que eu acho que o risco está mais nos fundos mercados e ações. Os imobiliários ainda está muito próximo ali da renda fixa. Mas um ponto interessante. Olha, acho que aqui a gente vê como que a IA pode de fato ser um assistente, né, e não ser a única fonte. Primeiro que a gente já fez esse pequeno debate aqui, ações 30% numa carteira moderada pode ser muito, mas olhando as ações fez sentido. E aqui eu achei interessante que ele manteve a coerência com o que ele construiu antes. Sim. A distribuição do dinheiro está exatamente nos percentuais que ele fez no quadro anterior. Então, é interessante que ele manteve, né? Aqui aquela história, acho que você é melhor do que eu para explicar, Luiz. E a gente está tendo, de fato, uma conversa interativa, né? Você fez a pergunta, ele respondeu, mas não desconsiderou o que foi dito antes. Ele manteve o contexto e o histórico da conversa. Exato. Muito bem. Eu não gostei muito desse fundo imobiliário. Uhum. Pode, ou melhor, não gostei muito do fundo multimercado. Pode refazer a carteira, excluindo os fundos multimercado. E, por favor, faça uma tabela para 5 anos, que lembramos que na tabela para 5 anos, ano a ano, é rentabilidade final. Eu vou passar um gráfico de Pix aqui. Tá? A distribuição da carteira moderada. Olha que interessante. Mesmo sem você pedir, ele já sugeriu um formato de gráfico para facilitar a visualização e o entendimento. Fantástico. Eu achei incrível. Fantástico. Acho que ele sabe que eu gosto de sou mais visual. Muito bem, vamos ver como ficou a tabelinha. Ano a ano, renda fixa, ações, total da carteira. Interessante. Ao final dos 5 anos, estamos vendo que temos R$16.000. Ou seja, uma rentabilidade de quase 60%, 60,07%. Para uma carteira moderada, uma rentabilidade muito interessante. Muito interessante. Luiz, faça então para a gente pergunta quais foram as fontes que ele utilizou para calcular essa rentabilidade. Para calcular essa rentabilidade. Essa observação é muito importante porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela usa redes neurais, machine learning, mas ela precisa do especialista para validar não somente os resultados, também as fontes usadas, os processos usados, e por isso que é supremamente importante, você não pode tomar o resultado da IA como escrito em pedra ou a verdade absoluta, precisa validar sempre com um especialista. Então, isso que facilita o trabalho com os cálculos, porém, não dispensa a ajuda de um especialista.
Perfeito. Olha, e as fontes apresentadas são fontes oficiais, fontes confiáveis, né? Ambima, em período de juros moderados, Selic entre 5% e 10%, então ele está fazendo uma projeção como são 5 anos, né? A gente está no patamar, nesse momento, com a Selic ali em 15% ao ano, trouxe baseado no boletim da Ambima, olha, ações contor, né, com a rentabilidade do Ibovespa nos últimos 10 anos, então também para fazer um prognóstico. Então, são fontes razoáveis, né? Isso, reforçando o teu ponto, é uma forma de... Aqui é onde tem essa magia da IA com o humano, né? A IA facilita muito o trabalho. Imagina a gente construir tudo isso que foi feito em questão de segundos, né? Pesquisar de diversas fontes, montar uma planilha, colocar as formas, fazer os cálculos, ele já trouxe pronto para a gente. A gente precisa o que agora? Validar se a informação está coerente, quais são as fontes utilizadas, que existe um termo que eu acho que chama de alucinação, né, Luiz, que você pode explicar? Sim. Que é quando a gente faz uma pergunta e a resposta não é exatamente o que a gente esperava. Né? Exatamente. Como inteligência artificial, ele usa modelos de aprendizado de máquina. Basicamente são modelos estatísticos. Em algum momento, você faz uma pergunta e ele dá uma viajada. Assim como quando você pergunta para alguém, a pessoa responde alguma coisa absurda. É chamada de alucinação, porque ele traz uma resposta completamente fora de contexto. Então, porque às vezes é como jogar um dado. Às vezes sai um resultado certo, outras totalmente diferente. O importante é sempre ou refazer a pergunta ou fazer a pergunta dado o contexto. Então, vamos, para explorar esse ponto, professor, vamos refazer, ou vou pedir para ele, por favor, eu não gostei desse clube de poupadores. Não acho ele uma fonte confiável. Por favor, use como fonte somente B3, Bacen, que é o Banco Central, Ambima, que eu nunca... Ambima, né? Isso. Ambima, que mais? Acho que a gente pode usar... pode usar como referência de indicadores econômicos algum portal de mercado que é conhecido como Inteligência Financeira do Itaú, ou Infomoney, ou Valor Econômico, independente dos posicionamentos, são fontes que são referências de mercado. Do Itaú. Isso. Inteligência Financeira. Deixa assim no acento que ele já sabe o que eu quero dizer. Olha, interessante. Não, mas está vendo que eu não fiz a pergunta certa. Eu deveria ter pedido, por favor, refaça a carteira. Temos que ser muito específicos, senão ele não vai entender. Carteira. Copiei o texto errado. Como fontes da CP3, Ambima. Aí é com N, nesse caso em específico, antes do B. Ambima. É N de navio e B. Ambima. Isso. Ambima, portal Valor Econômico. Ótimo. Vamos ver. Vamos ver se mudou alguma coisa. Olha, ele trouxe. Ele não trouxe a carteira, só trouxe as fontes. Sim, mas olhando as fontes, ela já está também com grau de coerência, né, com grau de assertividade ali. Ah, não, ele estava pensando, tadinho. Estou criticando ele estava pensando. Trouxe primeiro
as fontes para refazer os cálculos. Agora a renda fixa ficou 50%, ações 40% e FIs 10%. Interessante. E ele manteve a coerência, né, do moderado, com maior parte do investimento em renda fixa. A rentabilidade ficou muito próxima do primeiro exercício, mas com as fontes que você discriminou, né, que você detalhou. Mas aqui ele traz ainda, olha que interessante, né? Não somente indicou, mas trouxe a informação baseada. Ou seja, se você quiser fazer uma contraprova, os dados estão aí disponíveis. Se você quiser fazer uma análise. E agora, o que nós podemos fazer é, por favor, salve esta tabela no Excel. Essa diferença de usar o Copilot, ele está Copilot para M365, ele está integrado com o Office, então fica fácil exportar. Outras ferramentas teria que copiar e colar. Mas a mecânica do prompt e fazer os pedidos funciona mesmo em ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini. Não, e também é uma facilidade. Aí o arquivo criado. Algo que eu também gosto muito são essas sugestões que ele traz aqui embaixo, por exemplo, inclua o gráfico de pizza, adicione simulação com aportes mensais, te traz outras ideias que podem ser interessantes para você dar continuidade na exploração. Eu gostei disso. Digamos que hoje temos 10.000, mas podemos considerar os aportes mensais. Uhum. Vamos especificar de quanto? De R$1.000. Uhum. R$1.000, por exemplo. Vamos que estamos disciplinados. E aqui está o arquivo. Olha que fácil, né? Bem formatadinho. Está na mão. Muito fácil. Vamos ver se ele vai fazer outro com os aportes mensais. Vamos ver se ele lembra que são 5 anos. Então, estamos vendo que é muito importante ter sempre a assessoria e a validação do humano, da inteligência artificial, como fala o MIT. Não é que substitui o humano, é que trabalhamos inteligência artificial e humano juntos, sempre mantendo humans in the loop, humano no ciclo, porque o humano sempre vai validar, verificar se teve uma alucinação, a qualidade, a pertinência dos resultados. E é interessante também, colocamos aqui um horizonte de 5 anos e ele nos traz uma rentabilidade de 60%, que também é muito interessante porque talvez quando a gente não tem o costume de investir, a gente não tem ideia que você pode ter uma rentabilidade de 60% em 5 anos. Exato. Eu costumo dizer, né, que investir, ele depende, tem que ter dois valores muito importantes, que é a disciplina e a paciência. A disciplina de conseguir fazer essa simulação que a gente está fazendo agora, né, de fazer aportes mensais. Aqui não precisa ser R$1.000, pode ser o valor que você tiver, Sim. Mas criar a disciplina de poupar todos os meses. E a paciência é que esse dinheiro, ele vai trabalhar para você. Então, nos primeiros meses, a rentabilidade pode parecer insignificante. Nossa, o dinheiro ficou um mês e me rendeu R$5. Tudo bem, é pouco, pode parecer muito pouco. Daqui 2 meses vão ser mais 5, vão ser 7. Daqui 1 ano vão ser 7, vão ser 70. Daqui 2 anos vão ser 70, vão ser 500. Então, você começa a perceber. Isso leva um tempo. Uma rentabilidade de 60% em 5 anos
é uma rentabilidade muito interessante. E o Luiz tem aqui uma fórmula, né, um modelo, para poder estimar quando que um valor dobra, entre outras coisas, mas pensando que hoje a gente está num ambiente com uma certa estabilidade econômica, né, uma inflação ali em patamares aceitáveis, beirando ali, girando ali 5% ao ano. Então, você proteger o seu investimento e saber que daqui 5 anos ele vai ter rendido 60%, é uma rentabilidade muito importante. Muito interessante. Para preservar o seu patrimônio e pensar no seu futuro. Vamos ver como ficou nossa rentabilidade aqui e já voltamos para a fórmula de duplicar. No final, olha, essa já é nova, com os R$ 1.000 de aporte mensal. com mil, você já em 5 anos, você já chega a 96 mil. Uhum. Porque em total de aporte você está fazendo 12 mil por ano, né? Exato, Se os 5 anos são 60, isso, 70. exatamente. Então, ó, se você tivesse deixado o dinheiro debaixo do colchão, né, Luiz, teria 60. Como você investiu numa carteira moderada, chegou a quase 100. É quase 100. Muito importante. Então, digamos, importância, né, dentro da educação financeira é ter a consciência de que o valor do dinheiro não tem. Então, digamos, tem uma fórmula para saber. Bom, já que, professor, 60%, foi interessante. Em quanto tempo duplica? E aí podemos usar nossa fórmula de 72 dividido a rentabilidade. Nós vimos que a rentabilidade por ano... Qual que é a rentabilidade por ano desta carteira? Deixa eu perguntar. Esqueci. Desta carteira. Então, vamos assumir que a rentabilidade dessa carteira é a mesma todos os anos. Que não é assim. Vamos ter um mix ali de produtos, deve ser algo entre 6% e 8%. E hoje estou meio preguiçoso, então vou pedir para ele calcular, usar a fórmula 72 para saber quanto tempo. Ele até apresentou, eu acho que ele está pensando ainda, mas aqui está pensando a carteira ao longo de 5 anos. Ali, ó. O primeiro ano ó, foi de 9,8%, uma rentabilidade muito interessante. Interessante. Eu fui mais conservador que ele. Que um CDB, deixando de um CDB. Esperar ele pensar. Ele vai no segundo ano já foi. Ele vai acumulando agora ano a ano, mas talvez por exercício a gente pode fazer quase 9,50. Sim. Muito interessante, a rentabilidade foi diferente, só que ele também está contando os anos anteriores. Né? Então, e os aportes, né? Olha, interessante. Então, só para ter uma ideia, por favor. Todavía está pensando. Eu posso colocar, a gente pode pensar uma média de quanto? Uns 12% ao ano? Como exercício, o colocador fica mais fácil. Se tiver uma rentabilidade de 12%, em 6 anos você duplica seu patrimônio. E 6 anos passa rápido. Não estamos falando de 60 anos. Em 6 anos. 6 anos, você sabe. Passa muito rápido. Eu acho que é uma provocação, Luiz. Se eu tivesse feito isso há 6 anos atrás, eu já estaria com 100 mil reais em bolsa. Então, aquele dinheirinho que você gastou em besteira, ou que gasta não, tivesse poupado, hoje já teria 100 mil reais. Exato. É muito interessante. Eu acho que fica bastante claro
que a inteligência artificial, ela nos ajuda e nos facilita, ela faz o que você pede, mas você precisa saber pedir. E para você saber pedir o que fazer, precisa de um especialista. Muitas pessoas começam a investir sem saber o perfil e sem saber, eu não sabia, que era exigência do Banco Central. E é por isso que nos aplicativos de investimento, primeiro tem um quiz, né? Parecido com o que fizemos aqui, para ter uma prova de que você fez um teste para identificar seu perfil de investimento. Vimos aqui os diferentes tipos de ativos e ele nos ajudou. Mas eu nunca ia arriscar o meu suado dinheirinho sem ter o aval de um especialista como o professor Brasílio. Muito bem. Você disse uma frase importante, que é ter o dinheiro gerando e rendendo, trabalhando para nós. Né? Tem uma frase que eu gosto muito também, que diz assim, né? O dinheiro, ele pode ser o seu patrão, ou você pode ser o patrão do seu dinheiro. Então, quando você pega dinheiro emprestado, você está trabalhando para pagar os juros desse dinheiro. Então, o dinheiro é o seu patrão. Você pegou emprestado, você vai ter que pagar juros para o banco. Quando você investe o dinheiro, essa relação inverte. É o dinheiro que está trabalhando, gerando juros para você. E aí você passa a ser o patrão do seu dinheiro. Então é importante a gente pensar nisso, né? Nós somos, assim, bombardeados com ofertas de crédito, de todas as formas. É crédito pessoal, é mais limite no cartão de crédito, é financiamento do carro, é refinanciamento da casa. Então é pensar nisso. Quando o dinheiro está investido, é ele que está trabalhando para gerar juros para você. Quando você toma emprestado, é você que está trabalhando para pagar esses juros. Então essa é a mensagem. E é importante, né? Nós queremos que o dinheiro seja nosso patrão, né? E lembrar outro aprendizado do professor, que é disciplina e paciência. O tempo vai passar de qualquer jeito, não, professor? Exatamente. E pensando nisso, esse exercício que a gente fez, olha 6 anos atrás, se eu tivesse começado lá com um aporte inicial de 10 mil e colocado ali R$1.000 todo mês, a gente teria quase 100 mil na carteira. Sim. E como nós falamos em Improving Performance, fazemos treinamentos, os resultados de amanhã dependem das nossas ações hoje. Então, e isso vale não somente para investimento, também investimento na nossa qualificação. Então, deixo o convite, se quiserem saber mais sobre inteligência artificial e outras áreas, change management, gestão de projetos, visitem Improving Performance. E se vocês querem saber mais sobre finanças pessoais, acessem as redes do professor Acílio Marinello. Por favor, comentem nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram. Nós estaremos à disposição com o maior prazer responder todas as suas dúvidas. Muito obrigado, Acílio. O que você achou desta sessão? Obrigado, Luiz. Parabéns pela iniciativa. Acho que você trouxe a abordagem do uso da IA de uma forma muito leve, muito prática, para desmistificar, né, muitas coisas. Primeiro, que a IA não tem todas as respostas ainda. É importante essa interação, né, com o humano para fazer esses refinamentos, ajustar algumas questões, e de forma muito prática, muito simples, né, algo que ajuda, de fato, a facilitar o dia a dia das pessoas. Então, foi ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Passou super rápido e espero que você continue com essa iniciativa, traga outros temas, outros especialistas aqui e conte comigo sempre. Vai ser um prazer poder participar contigo de novo. Obrigado, Acílio. Vamos aguardar os comentários do público para trazer mais temas relevantes. Muito obrigado. Um abraço. Outro.